Imagine uma sociedade onde os livros são ameaças, onde você é proibido de ter livros e esses livros eles são recolhidos e todos são queimados. E pior ainda, a palavra intelectual é tida como um palavrão. Pois é, essa sociedade ou essa ficção é o que vai tratar aqui o Fahrenheit 451 do autor aqui, o Ray Bradbury, né? É um livro aí que tem seus mais de 70 anos, é um clássico absoluto desse universo que os autores dizem ou tratam como distopia, que é justamente essa distorção da realidade, né? Aqui no caso, o autor ou esses autores que escrevem sobre esse sistema de distopia nessa sociedade, eles usam de ficção científica para projetar um futuro, mas na verdade eles estão na realidade tratando um passado muito recente ou um presente dentro desses regimes totalitários ou de uma superficialidade da sociedade daquela época. Então por isso o Fahrenheit 451 está entre aí esses clássicos, né? Outros clássicos também nessa mesma linha que compõe aqui o Fahrenheit 451 também é o Admirável Mundo Novo, também é dentro desse universo. O conhecidíssimo e aclamado aí 1984. E também você pode considerar também a Revolução dos Bichos, né? Que vai tratar sobre esses temas. Então, é como se tivesse aqui essa... Vamos falar assim, eu gosto mais de falar dessa tríade, né? Que são os mais fortes, né? Você também poderia colocar também a Revolução dos Bichos. Mas todos esses vão tratar aí de uma sociedade distópica, a gente chama, onde vai se fazer essa reflexão sobre a superficialidade dessa sociedade ou de um regime totalitário imposto, né? Então é isso, é um clássico absoluto, tá bom? A gente vai detalhar aqui já um pouco mais sobre a obra e o que trata, como é os pormenores dessa sociedade. E eu volto logo depois da vinheta pra gente tratar sobre isso, tá bom? Então, como eu disse, pessoal, o que vai se tratar aqui a obra, né? A gente tem aqui, né, um personagem principal que é um bombeiro, o Montag. Ele nessa sociedade, os bombeiros, eles são essa autoridade que é responsável de buscar ou recolher esses livros e queimar. No lugar de apagar fogo, esses bombeiros colocam fogo nos livros, né? Recolhem esses livros, porque eles são tidos configuram como uma ameaça, né? Então eu vou estar olhando aqui minha colinha, eu tentando organizar as ideias aqui para tornar um vídeo mais didático, tá bom? Então é isso, a gente tem aqui uma sociedade onde os livros se configuram como uma ameaça, né? Eles são proibidos, eles são comparados a armas, e você tem logo aqui na página 81 essa ideia, o autor coloca, né? Eu fiz bastante tagueados aqui, tá, pessoal? E fiz uma série de marcações que eu vou estar mostrando ao longo aqui do vídeo, tá bom? Então é isso, ó. O que é que ele coloca aqui nessa sociedade? Eu vou ler aqui na página 81, ó. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o, descarregue a arma. Então a gente tem primeiro essa sociedade onde o livro é considerado uma ameaça, uma arma. O slogan desses bombeiros que são responsáveis de recolher esses livros e atear fogo e queimar, dar cabo e dar fim de todos esses livros. Olha o slogan aqui dessa sociedade, né, dessas autoridades, que no caso são os bombeiros. Está aqui na página 26. Ó. Eu vou ler porque é bem forte. Acho interessante a gente estar lendo e mostrando. Ó. O que é que ele diz aqui, né? Tendo uma conversa aqui com uma jovem. Fala assim, ó. Ele vai falar o logo, né, dos bombeiros aqui. Reduz os livros a cinzas e, depois, queime as cinzas. Este é o nosso slogan oficial. Ou seja, essas autoridades, os bombeiros, né,
no caso aqui tratado pelo personagem principal, o Montag, ele tinha isso como lema, né? Uma curiosidade que eu tenho que falar para vocês aqui é porque o nome de Fahrenheit 451. E nessa versão que eu tenho aqui essa editora, é da editora Globo SA, tem uma introdução do Neil Gaiman. E ele fala aqui, né, como é que o autor teve essa ideia de colocar o nome Fahrenheit 451. Então ele diz aqui que o autor do livro, né, ele ligou para o departamento de bombeiro de Los Angeles e perguntou qual era a temperatura que o papel queimava, entrava em combustão aí. E alguém respondeu para ele, né, que era Fahrenheit 451, disseram a ele. Então ele botou o título do livro, nunca foi atrás de saber se isso era verdade ou não. Mas esse fato bem curioso que deu o nome ao livro, né? Ou seja, Fahrenheit 451, que é a unidade bem comum lá em Los Angeles, né? Ela equivale a aproximadamente 233 graus Celsius aqui, onde é mais comum pra gente no Brasil. Então o título do livro tem isso, né? Que é bem interessante. E diferente desses outros que eu mostrei aqui para vocês, dessas distopias, né? Onde a gente tem regimes totalitários, ou implantação de regimes totalitários, onde tem um governo que implanta isso. Uma coisa bem curiosa aqui no Fahrenheit 451 é que essa sociedade, ela escolheu por vontade própria e disse assim, ó, os livros são uma ameaça. Foi uma coisa que gradativamente a própria população foi escolhendo. Não foi imposto pelo governo, mas automaticamente a própria sociedade ela escolheu as pessoas. E para a gente entender um pouco mais disso, eu vou falar um pouco dessas características dessas pessoas que compõem essa sociedade. Primeiro, na sociedade, aqui no livro, ele vai colocar isso, né? Era uma sociedade muito viciada em tranquilizantes, né? Que são esses remédios que se tomam para ansiolíticos, né? Para ansiedade. Era um pessoal que queria ficar tranquilo, onde eles ficavam entorpecidos só escutando música o dia todo, ou então olhando para uma espécie de família, que era como se fosse grandes televisões, telões nas paredes, onde as pessoas elas interagiam com esses programas, né, de TV. E até consideravam-se membros dessas famílias fictícias que passavam nesses programas. Então só aí você já faz um paralelo aí muito atual com esses programas de TV que a gente tem, reality shows, né? Onde as pessoas se sentem até membros da família. Então era essa sociedade que ela queria ficar o dia todo assistindo TV, escutando música o dia todo, não queria se comprometer com nada. E aí eu vou ler um pouco aqui para você entender como era a base da sociedade, né? Aqui na página 36, ó, a gente vai ter uma característica aqui dessa sociedade. Que eram pessoas, assim que eu digo, que era uma relação descartável, onde você viu o outro como uma coisa que você descarta, que você não tem uma relação afetiva com as pessoas, você não se preocupa, você não sabe nem por que está lutando uma causa, ou porque você defende um time, uma visão, enfim. Isso aqui acontece quando o Montag ele escuta umas certas conversas que ninguém sabe bem se é uma televisão que está falando na casa de um vizinho ou são pessoas conversando lá dentro. Mas o autor joga isso aqui para a gente refletir e diz assim, ó, estamos na era do lenço descartável. Olha que sério isso aqui, ó. Estamos na era do lenço descartável. Assoie o seu nariz numa pessoa, encha-o, esvazie-o, procure outro. Assoe, encha, esvazio. Cada um está usando as fraldas da camisa do outro. Aí ele joga isso aqui também, essa reflexão. Como torcer para o time da casa quando não se tem nenhum programa, nem sabemos os nomes? Por falar nisso, que camisa estão usando quando entram em campo? Ou seja, é uma sociedade assim, que ela vê o outro como um mecanismo de troca, uma sociedade vazia, onde se usa o outro para uma necessidade, onde o cara torce para um time, mas não sabe nem o porquê, não sabe o programa daquele time, entra em campo vestindo uma camisa, defendendo uma ideia, mas também não sabe. Então essa sociedade que vive assim no mundo da lua, né, não sabe porquê, não reflete sobre nada.
E aí tem outras passagens aqui no livro, eu não vou sair lendo todas porque vai ficar um vídeo longo, mas eu anotei aqui que você encontra na página 49, eram pessoas, né, que onde as perguntas elas não eram bem-vindas a pergunta. Questionar uma situação não era legal, era uma sociedade que não gostava de perguntar, e se alguém perguntasse não era bem visto, né? A reflexão não era cultivada. Também as redes sociais, né, eram bem assim tópicas. Ele faz aqui na página 49 uma reflexão sobre isso, que às vezes você tinha comunidade, um grupo comunitário, uma rede social, mas só que as pessoas não poderiam falar. É aquela relação como a gente tem hoje, né? Você tem 5.000 seguidores na rede social, só que ninguém interage, ninguém conversa. Ele também joga essa reflexão. Também na página 51 ele vai falar que as pessoas mal tinham tempo de conversar e nem gostavam, né? E esse aqui eu quero ler porque fala de uma sociedade ou pessoas bem acomodadas, né? Onde não pensam em coisas relevantes. Vai estar na página 74. Eu taguei aqui, né, com a marcaçãozinha. Quero ler porque eu achei assim muito forte isso aqui, né? Também é uma conversa aqui, né? Sempre é uma conversa entre o personagem principal ou uma jovem adolescente ou o personagem principal com o chefe dele no quartel de bombeiros, né? Então ele fala assim, ó. Ou então ele conversando com a esposa, né? Aí nesse trecho aqui do livro diz assim, ó. Ele conversando com a esposa. Não precisamos, isso está falando, né? Não precisamos que nos deixem em paz. Precisamos realmente ser incomodados de vez em quando. Quanto tempo faz que você não é realmente incomodado? Ele falando com a esposa, né? Por alguma coisa importante, por alguma coisa real. Porque essa esposa dele aqui na obra, o autor deixa muito claro. A esposa do personagem principal, desse bombeiro, do Montag, era aquela mulher que passava o dia assistindo televisão, achava que a família dela eram os personagens, ela se entorpecia. Tem até uma cena no livro aqui que ela é encontrada desmaiada porque tomou desses remédios controlados para poder ficar aliviada. Então ela é um retrato dessa sociedade onde a pessoa queria se entorpecer, ela não queria problema. Ela achar que pensar ou refletir sobre sua vida, ou sobre a sociedade, ou sobre o aspecto político, tirava a paz dela e ela não queria. As pessoas não queriam isso, né? E o interessante da obra também, que tem alguns autores que vão dizer que essas distopias têm isso, né? Às vezes o camarada escreve um livro desse há 50, 70 anos, no caso aqui esse foi escrito há quase 70 anos atrás, e encaixa muito bem com o que a gente está vivendo hoje, né? A sociedade. E tem alguns autores que dizem que até o Ray Bradbury adivinhou o que a gente chama de fake news hoje, né? E ele coloca isso aqui na página 50, que eu achei até interessante, vou ler para vocês. Ele coloca assim, ele tá fazendo uma reflexão aqui no livro sobre filmes educativos. Aí o que é que o autor coloca? Ele diz assim, ó, um personagem refletindo sobre isso. Parece um monte de funis e muita água jorrando da torneira, entrando por um lado e saindo pelo outro. E depois eles vêm nos dizer que isto é vinho, quando na verdade não é. Ou seja, tu tem uma sociedade que a informação é deturpada, o conhecimento ele é deturpado, como ele está dizendo aqui. Então dizem que o autor aqui ele conseguiu predizer ou adivinhar que futuramente ia ter muitas essas coisas da fake news, né? Olhando para a sociedade da época dele. Uma coisa bem interessante dessa obra e, ao mesmo tempo, até assusta quando você está lendo. Você fica, meu Deus, que coisa tão atual. É por isso que essa obra, a cada ano, ela ganha mais leitores, né? E é aquela obra que, se todo ano você for fazer uma leitura, sempre você vai ver por uma percepção diferente e vai ver como se aplica para a sociedade atual. E como é que funcionava esse raciocínio aqui dessa sociedade, né? Como é que eles justificavam que livros eram uma ameaça, que era tido como arma e tinha que ser queimados? Como é que está esse raciocínio por trás desse mal, né? Desse regime? Aí aqui é o que eu coloquei aqui, anotei na minha colinha. Eles queriam controlar o que era contraditório, não fazer a pessoa pensar no... Sempre numa situação tem dois lados, a pessoa tem que refletir.
E os livros são a melhor forma de fazer isso, né? Você se informa, você vira uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre um assunto e pode questionar algo. Então eles não queriam. Então na página 80, ele deixa isso bem claro aqui. E aí ele usa um conceito aqui que é sobre mercado, sobre minoria, controvérsia, então eu vou ler. Na página 80 diz assim, ó. É o chefe dele aqui, dos bombeiros, conversando com ele, ó. Montag, quanto maior o seu mercado, menos você controla a controvérsia. Todas as menores das menores minorias querem ver seus próprios umbigos bem limpos. Aí diz assim, autores cheios de maus pensamentos, tranquem suas máquinas de escrever. Né? Então a gente tem aqui isso, né? Eles querem controlar para não suscitar controvérsia em certos grupos. Para você estabelecer uma régua e igualar todo mundo pensando da mesma maneira. Olha o crime disso, né? Tem uma coisa aqui bem interessante na página 84, que é o que eu acho assim bem... Na página 83, né? Qual era a reflexão ou qual era o raciocínio atrás disso? Ele vai dizer aqui, ó. Os negros não gostam de Little Black Sambo. Então, Camels. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do Pai Tomás. Camel. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão. E as pessoas que fumam aumentam? Queimemos o livro. Aí ele vai dizendo, né? Ó, é isso. Então, tudo que gera uma reflexão, que você pode dizer assim, poxa, eu estou indo por um caminho errado, né? Isso aqui, eu posso transformar meu conhecimento. Então eles acharam melhor, eu falei, queima. Ninguém quer se preocupar com nada. Era o nível dessas pessoas, dessa sociedade, né? O contraditório, né? Os fatos, eles eram tidos assim como banalidades. Aí ele diz assim, ó, na página 84 também, para entender um pouco dessa sociedade, ó. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Deixa o cara desinformado, né? Aí ele vai dizer aqui, ó. Se o governo é ineficiente, despótico, ávido por impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Ou seja, deixa o governo plantando a sola sendo incoerente. O importante é deixar as pessoas sem refletir sobre o governo. Olha o que o autor vai colocar na obra, né? Aí diz assim, ó, isso aqui é forte. Ele fala assim, ó. Promova concurso em que vençam as pessoas que se lembraram da letra das canções mais populares ou dos nomes das capitais dos estados ou de quando foi a safra de milho do ano anterior. Enche as pessoas com dados incombustíveis, entupa-os tanto com o fato que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente, entre aspas, brilhantes contra a informação. Assim elas imaginarão que estão pensando, terão a sensação de movimento sem sair do lugar e ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam. Vai entorpecendo o cara com informação que não faz ele sair do canto. Então essa é a sociedade, né? Esse é o contexto aqui da obra, né? E aqui ele faz uma reflexão, né? Sobre, que eu achei muito bonito, sobre a leitura, porque aqui o livro é considerado um mal. Tá aqui na página 110, eu tenho que ler isso, que é muito bonito, que carece de uma reflexão, né? Que ele vai falar sobre a qualidade, porque o livro é importante. Ele fala em 3 etapas, né? Ele diz assim, a primeira etapa disso, para você se transformar com a leitura, porque ele coloca assim, é a qualidade da informação. A segunda etapa é o lazer ou tempo para digeri-la. E a terceira etapa mais importante é que você tem o direito de realizar ações com base no que se aprende da interação entre as duas primeiras. Ou seja, ele diz o seguinte, né? Você tem que ter uma boa qualidade, ou seja, não pode ser uma leitura que ela seja uma fake news, né? A segunda parte disso, da importância de um livro, é você ter um tempo, um lazer, ver a leitura como um divertimento, não como uma coisa que não gera satisfação. E a terceira, que é a mais transformadora, é quando você pega isso e transforma em ações e modifica a sua realidade, a sua sociedade e o seu modo de pensar. Achei isso aqui muito bonito, né? Ele faz uma reflexão também aqui
com relação ao uso disso com as crianças, nessa sociedade que, na página 119, ele coloca uma cena forte aqui, não, 123, quando os pais geralmente soltam os filhos dentro de uma sala, apertam o interruptor e deixam a criança o dia todo assistindo televisão. E é uma coisa que hoje atualmente a gente vê muito isso. Às vezes os pais entregam essas tecnologias às crianças, né? E aí você pode estar gerando aí, fica para essa reflexão, a gente pode estar gerando uma geração de alienado, né? E ele compara isso como se você tivesse entrando numa sala, jogando roupa suja numa máquina e apertando um botão. Está na página 123, né? Essa advertência que ele já tinha visto lá atrás, né? Porque é um livro que foi escrito lá em 1953, quando foi a primeira vez que foi escrito, né? Nessa época. O que eu posso falar mais de curiosidade do livro, só para finalizar o vídeo, que vai ficar um pouquinho longo. Esse livro ele foi filmado, né? Teve uma versão dele em filme, que saiu em 1966. Aqui também no texto de apoio tem falando isso. Na página 214, foi filmado em... deixa eu ver se é isso mesmo. Quem foi que filmou foi o François Truffaut. Eu acho que é isso, deve ser um francês. Ele foi lançado em 1966, eu acho que você encontra até no YouTube esse vídeo. Teve uma versão também nova aí da HBO que saiu aí mais recente desse livro, uma versão de filme, para quem se interessa. E uma coisa que eu achei bem interessante, que aqui dentro da obra ele bota uma figurinha chamada Sabugo Mecânico, que é uma espécie de robozinho que ajuda esses bombeiros a caçar esses livros. É uma espécie de robô cibernético ali que ajuda a caçar os livros. E o autor se baseou nisso. Há um personagem lá do Conan Doyle, que é o Cão dos Baskerville. Então ele leu o autor, o Conan Doyle, e baseou isso lá no Cão dos Baskerville. Eu achei bem interessante, que é um autor que eu gosto muito também, e está linkado aqui com o autor deste livro. Então é isso. Para quem eu vou indicar esse livro, né? Se você gosta desse tema de distopia, de sociedade que assim, distópica, que você reflete sobre um passado mais recente ou um presente, o regime totalitários, esse é um livro que você vai gostar de ler. É um livro muito bom de ler, você pega ali, não tem vontade de saltar. Foi uma das leituras que eu fiz aí no começo do ano. Se você gosta, eu indico, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo do canal. E tchau, tchau, pessoal.